Neto de banqueiro e filho de diplomata, tinha tudo para conseguir um futuro risonho. Porém, a morte precoce do pai fê-lo entrar numa espiral de degradação que quase o levou ao fim. Mas Duarte Lucena não morreu, porque um amor especial acabou por salvá-lo. Conto-lhe toda a história já a seguir. Estão animados porque vamos falar de amor. E depois, quem é que não gosta de ouvir falar de amor? Aliás, cada um certamente o sente de forma diferente e o amor pode assumir diversas formas, mas cada vez que pensamos em amor, quase todos nós imaginamos o amor entre um homem e uma mulher, aquele amor que nos faz o coração bater mais forte. Só que hoje vamos falar do amor que é capaz de salvar. Não acredita? Então ouça a primeira história. Bisneto do dono do Banco Burné e filho de pai diplomata, Duarte Lucena nasceu num ambiente propício a um futuro risonho. A educação foi baseada nos valores católicos e até aos 12 anos cresceu sem percalços. Mas a morte súbita do pai levou-o a questionar a fé e os valores da família. E a situação torna-se mais marcante quando ingressa na Faculdade de Direito e passa a encarnar duas personagens. De dia é socialmente incorrigível. À noite, as mulheres e os copos são a perdição de Duarte, que acaba a viver ignorando obrigações e responsabilidades. Torna-se consumidor de drogas duras, degrada-se. Chega a constituir família, mas nem a paternidade lhe muda a atitude. Aos 39 anos, os irmãos chamam-no à razão e Duarte chega a fazer tratamentos e a consultar psicólogos, mas nada o afasta do mundo da droga, nem mesmo uma hepatite rara que contrai e que quase o atira para a morte. O ponto de viragem acaba por acontecer pouco depois, quando, aí sim, Duarte percebe que tem a vida por um fio. É-lhe diagnosticada uma cirrose gradual e está condenado. Mas é a fé que sumir aos 12 anos após a perda do pai que o salva. O amor a Deus há muito adormecido, o confronto com a morte certa, a reflexão sobre a vida vazia que vivera até ali, fazem-no acreditar que é possível recuperar. Duarte Lucena reconciliou-se com a fé e há 18 anos que deixou o álcool e as drogas para renascer num homem novo. E é o homem novo que temos aqui hoje connosco, Duarte. Bem-vindo. Muito obrigada. A sua vida não foi realmente nada fácil. Foi a vida do Indiana Jones. O que é que traz foi na uma mão? aventura. Posso saber? É um terço. Mas que o acompanha sempre? Sempre, sempre. É a coisa que eu mais gosto de fazer é rezar um terço. É o que me dá mais alegria. Mas agora que voltou a descobrir a fé, sim, ou sempre, no fundo, o terço tem estado sempre presente na sua vida? Desde que reencontrei a fé, eu encontrei Jesus, eu estava a morrer e senti perfeitamente e vi o sítio por onde ia e não era nada bom, no inferno. Descobrir que se está perto do fim. Exatamente, é muito complicado de entender, não é? Os médicos não dizem que tem uma semana ou um mês, mas quer dizer, dão a entender. E quando é uma junta médica, pessoas que a gente respeita, são professores, doutores, nós ficamos mesmo assustados, sobretudo quando não temos fé. Que anda bronca, vou morrer. Eu pensava que era imortal e afinal de contas vou morrer. Porque tinha tido uma vida, em alguns momentos, tão errante. O mundo aos nossos pés, tive muito, tudo, tudo o que quis tive. Tudo. Fui diretor de uma cadeia de hotéis, que é o Club Mediterrâneo, em vários sítios, diretor de uma sociedade financeira na Califórnia, em Los Angeles, que tinha 2 bancos, mais pequeninos quais, e 10 vezes a Caixa Geral de Depósitos. Só para ter uma ideia da grandeza das coisas. E naquele momento percebeu que não tinha nada? Não, e depois voltei para buscar com uma mão à frente e outra atrás, claro. E depois de ter tido tudo, you name it, que pode ser todo dinheiro, jacuzzis, carros, todos mulheres, enfim, todos os prazeres que o mundo oferece. E quando voltei cá a Portugal, continuei também a disfarçar, a viver uma vida dupla de conveniência, pronto. E para grande tristeza da minha mãe, enfim, que me recebeu. E até que começaram os dois a aparecer. Apareceu uma primeira, apareceu a segunda, e depois chegou um momento em que a junta médica disse: olha, vá para casa, porque eles precisam de camas, claro, quando a pessoa e é nesse momento, então, rosado, que percebe que tem que mudar de vida. Mas nós temos que perceber todo esse percurso. Estamos então de volta para tentarmos perceber um bocadinho o percurso longo e tumultuoso do Duarte, que começa muito bem, porque o Duarte nasce numa família abastada, não é? Em Washington, na capital do mundo.
com criados, Sim. com tudo aquilo que um menino gostava de ter, certamente com todos os brinquedos disponíveis, não é? Sim. Mas também uma família muito religiosa já. Muito. Graças a Deus. O meu pai e a minha mãe, pessoas de fé, mas... isso é, além de mais, a riqueza de ter 6 irmãos. A gente andava sempre aos gritos, já instalados uns aos outros, mas chegávamos com um e íamos ter com o outro. O Duarte é o irmão quê? Do meio? O quinto. Ficava ali na divisão, mas era uma estatística que era até. Então quem é que vai? Os 4 mais velhos. E eu, bronca, já estou de fora. Era sempre, pronto. Mas com os outros fazia gato de sapato. Pronto. Por isso tinha uma certa hegemonia sobre os dois. Pronto, era assim o meu exército. Para os outros era assim, o russo, que eu era o único loiro de olhos azuis, os outros eram bem lucenos. Foi buscar a quem? Não sei, penso que ao lado da minha mãe, talvez, Empis, que é de origem francesa. E tanto que eu vim dos Estados Unidos e pensava que eu era filho do carteiro, uma coisa assim. Então, os 7 filhos estavam todos a brincar e tal. E o russo, eram os filhos da Cristina e do António e o russo. O russo, que ficava assim, fiquei com uma coisa. Ainda hoje há quem chama o russo, ou não? Mas hoje podem chamar à vontade, russo, chinês, chama lá o que quiser, é diferente. Mas para si já não lhe faz confusão. Mas era uma família que já impunha muitas regras às crianças ou não? Vocês foram crescendo em liberdade? O nosso avô era uma fera, pô. Que era assim, tínhamos estado todos atrás e as empregadas também, em casa do meu avô, na mesa, tínhamos estado todos atrás da cadeira até ele chegar. E ele chegava, sentava-se, e também que nós sentávamos. E depois, por exemplo, nós novos, não podíamos falar sem ser um adulto a fazer-nos uma pergunta. Portanto, em casa do avô havia umas certas regras. Em nossa casa um bocadinho mais coisas, porque o meu pai era diplomata, às vezes estava 2 anos nos Estados Unidos, não ouvíamos. Portanto, com a mãe ele não estava lá, não impunha essas regras? Lá, a mãe também, olha, dava-lhe a volta com uma lágrima e um sorriso, uma vestinha. Oh, mãe, é tão querido, pronto. Mas era um pai ausente ou não? Era um pai que sempre estava junto de vocês? Olha, pai, assim, deixa-me só explicar. Eu fazia uma asneira qualquer, por exemplo, ia à embaixada e havia lá uma caixa de trocos lá do porteiro. E, pai, tirava, sei lá... Moeda ou 2? Várias, ou mais. Eu comecei desde que conhecia lá alguma coisa. E tirava umas moedas. E o pai chegava lá a casa e a mãe dizia, António, sabes o que é que diz lá? O Cristina diz lá. Olha, o Duarte parece que tirou-se o R. von Schultz, ou whatever, isto é na Viena da Áustria. Tirou dinheiro lá da caixa do porteiro. E ele estava a ler o jornal, estava sempre a ler o New York Times ou Financial News. Havia um jornal que ele estava sempre a ler. Eu só ouvia com o jornal na mão e olhava para mim com o anel de brasão, uma galheta, que ele chamava galheta. Quase com o tipo aquele fantasma, lembra-se de uma coisa dos animais, ficava quase com a marca do anel, na cara. Olha, eu sou Lucena. Mas essas são as memórias que tem do seu pai? Mas logo a seguir comecei a ler o jornal e eu continuava a chorar, não é? E ele fechava o jornal, oh filhinho, então o que é que estás a chorar? Era um e o Duarte não percebia? Eu não percebia, ficava extasiado. Bom, até acabou de dar uma galheta de todo tamanho. E agora de repente pergunta porquê. E, quer dizer, tirávamos o tapete debaixo dos pés, percebe? Que era assim, muito aéreo, destruído. Olha, Cristina, amanhã fui chamado para ser colocado em Washington, na Embaixada de Washington, onde eu nasci. E lá vai a minha mãe com as criadas, com as roupas. O pai despachava-se no avião, não é? E a mãe que se amanhasse. Tadinha, ela sofreu muito. Porque eram as roupas, eram as empregadas, éramos nós, era o cão, os gatos, as galinhas, os galos de combate, era tudo. Duarte, mas isso logo de pequeno é um mundo que não está disponível para quase ninguém. Não, certo? Até porque o pai era considerado um diplomata maluco, porque não há nenhum diplomata com 7 filhos. Exatamente, porque os tem que levar sempre atrás depois. Tem 1,5, 1,3, 4, 2 máximo. Agora 7. Eles, com os cães e com os gatos, dizem, ai meu Deus, isto é um circo, lá vem o Lucena. Pronto. Mas era um pai para nós era ótimo. A quem se ligou de tal forma que é realmente com a morte dele que muda tudo. Há aí uma fotografia que mostra eu fazer o crisma. E estava a fazer o crisma, isto foi na Áustria. E a gente faz uma carta em que faz... foi muito preparado e tal, fazemos pedidos, Nosso Senhor, umas ofertas, sempre que passava à frente de uma igreja, olha ali, tiro o chapéu, sempre que passava à frente de uma igreja, rezo o terço todos os dias, prometo fazer uma boa ação todos os dias. E depois, em contrapartida, depois era a minha guerra com Deus, desenhei-me a mim próprio com uma espada com o diabo, a favor de Deus e tal, fez Jesus. E fiz um pedido. Jesus guérit mon père. Jesus cura o meu pai. Porque ele estava doente já, não? Pronto, bastante. Era o segundo ataque cardíaco, na Áustria foi muito maltratado. Portanto, e o seu pedido a Jesus, no dia em que estava a ser crismado, é cura o meu pai. Exatamente. E passados uns meses
adoece gravissimamente, muito pior, e vem morrer a Lisboa. Nós vimos recambiados ao cuidado dos hospedeiros. Lá está, os 3 mais novos, os 4 mais velhos vieram com a mãe, claro. Os 3 mais novos, não, cuidado das hospedeiras. Por causa de um tio, por causa da avó, por causa assim. E eu, a partir daí, pô, se Jesus é bom, então eu prefiro ir para o outro lado. Quer dizer, é o que eu digo hoje em dia, percebe? Porque eu não percebo a minha revolta de outra maneira. Aos 12 anos questionou. Porque é que Jesus, sendo tão bom, não aceitou o seu pedido e levou o seu pai? Exatamente. Digo eu hoje, percebe? Na altura não percebi porque é que me voltei. Não tinha maturidade suficiente para estar a fazer perguntas dessas. Mas essa revolta manifestou-se logo. O seu comportamento alterou-se logo. Começou. Já começámos a deixar de rezar o terço todos juntos, em família, que rezámos sempre à noite, quer em casa do avô, quer em nossa casa. Rezávamos sempre o terço. E depois deixámos de rezar o terço, começámos a deixar de ir à missa. Eu na missa, cada vez, a mãe ficava à frente com alguns irmãos, eu cada vez ia mais para trás. Às tantas era o santo ofício da saída. Porque já não era missa, já não era o santo ofício da missa, era da saída. Aquilo já não lhe dizia nada? Nada, já estava à porta, já estava ali meio com o pé cá fora, a ver, snooker, matrecos, jogar as matrecos, não é? Percebe? Mas Pronto. uma coisa é deixar de sentir esse apelo pela igreja e por aquilo que era dito dentro da igreja. Por Deus! Outra coisa... Eu criticava os padres, Fátima, Deus, tudo. Foram 30 anos de ofensas, de blasfémias. Virou um autêntico antissistema. Tudo. Lúcifer, eu chamava-me Lúcifer. Há uma fotografia onde eu me chamo Lúcifer. Os meus amigos chamavam-me Lúcifer. Mas o que é que fez durante esses anos todos? Fiz espiritismo, fiz tudo. Fiz as magias, fiz uma série de coisas esotéricas, coisas... Mas continua a escola? Quer dizer, para tudo continuava normal, mas, por exemplo, comecei a fazer teatro à noite com a... Como é que ela chamava aquela grande mulher do teatro? Era o Paulo Renato e a Amélia Recolasso, que me deu uma condecoração, que uma vez... Estão crianças, espero que não estejam a ouvir. Ia sair com uma rapariga e fui à minha casa, tínhamos um bocado de monte de Estoril, não tinha a chave, claro, e parti um vídeo e fiz um grande golpe. Conclusão, não houve miúda, não houve nada, pronto. Houve uma grande intervenção hospitalar, 27 pontos, e eu fui fazer a mesma peça de teatro à noite. Então, a Amélia Recolasso depois escreveu uma citação e tal. Não sabia eu que ela razão. Então, para percebermos, levava uma vida aparentemente normal para determinadas pessoas, muito aparentemente, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, levava uma vida errante. Completamente. Mas uma vida de álcool... Tudo. É impressionante como é que eu tenho 58 anos e estou vivo. É só pela graça de Deus mesmo. Aliás, eu quando estive a morrer, eu senti que Jesus começou-me a falar. Eu senti que era o próprio Jesus Cristo a falar ao coração. Mas tão nitidamente como eu estou a ouvir assim, Cristina. E dizia-me, tu não vais ficar vivo para dar testemunha aos outros da minha misericórdia, do meu amor. Porque e essa assim vida foi, durou quanto porque os tempo? meus amigos, a maior parte deles morreram. Eu não vou dizer nomes, muitos deles são conhecidos. Mas pronto. Morreram pelas coisas que vocês faziam na altura?